Com vocês novamente, lição 8. Olha quem está de novo aqui com a gente. O Lucas. Lucas, é prazer em estar com você. João Pessoa, né? Isso mesmo. João Pessoa. E estudamos a lição 2 juntos. Agora vamos para a lição 8. Como fazer amizade com Jesus. Então nós vamos falar hoje sobre relacionamento com Jesus. Você é amigo de Jesus? Um dia uma pessoa fez uma comparação e disse assim: se você se encontrasse com Jesus, com um amigo hoje, o que você falaria com ele? Aí a pessoa disse: eu ia falar um monte de coisa. Aí a pessoa falou assim: e se você fosse falar com Jesus hoje? E ele olhasse para você e dissesse oi, o que você responderia? Ele disse oi. E se ele dissesse bom dia, o que você responderia? Bom dia. Quer dizer, pouca conversa, porque não são amigos. Quando a gente é amigo, a gente conversa bastante. Então, o que diz o pensamento, o que diz a nota, o texto-chave? Leia aí para mim. Deus não quer que seus filhos, para quem preparou uma tão grande salvação, procedam como se ele fosse um eleitor duro e exigente. É seu melhor amigo e espera que, quando o adorem, possa estar com eles para os abençoar e confortar, enchendo-lhes o coração de alegria e amor. Exatamente. Agora, quando você lê o texto-chave, diz assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe o quê? Um amigo mais apegado que um irmão. E esse amigo é Jesus Cristo. Esse é apegado a você, esse está interessado por você, esse morreu na cruz por você. E hoje nós vamos trabalhar sobre essa ideia, passando o tempo com Deus. Esse é um problema da atualidade. A garotada gosta de um WhatsApp, gosta de um Insta, gosta de ficar caminhando aí no TikTok e tal, e passa o tempo, e tempo de lição, de estudo, passa, e a pessoa até se esquece. Hoje nós vamos trabalhar nisso, vamos falar sobre isso, sobre termos uma conversa mais próxima com Jesus Cristo. Na primeira pergunta, Lucas, quem dá o primeiro passo na amizade entre nós e Deus? Quem é? É Deus. Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, perfeitamente. E o que Deus faz por nós depois de nos atrair amorosamente a si mesmo? Ele dá um coração capaz de conhecer Ele e saber que Ele é Deus. O coração passa a ter um entendimento, uma sensibilidade, e lhes darei um coração capaz de conhecer-me. Muito bonito isso aqui. Muito bonito. E quando a gente caminha mais, vamos para a letra B, o que ele quer que nós, o que ele quer de nós, e como podemos nos entregar a ele. O que ele quer de nós, fala aí para mim. Meu filho, dê-me o seu coração. Ou seja, ele pede o nosso coração, que possamos entregar a ele. Que a nossa mente, nossos problemas, as nossas dificuldades sejam entregues a ele. Aí a gente tem que, para entregar o problema a ele, eu tenho que falar com ele. Eu tenho que ter uma conversa com ele. Por isso que quando nós entramos no tópico 2 de falando com Deus, nós nos deparamos assim, nem sempre você está num lugar extremo ou um lugar confortável. E quando a gente conversa com pessoas, nós às vezes estamos num lugar que não é tão pitoresco, tão agradável, mas isso não quer dizer que isso nos restringe do direito de sermos simpáticos, de ouvirmos as pessoas, de entendermos a importância que existe nesse contato, nesta amizade. Assim, nós passamos a pensar que quando nós temos um relacionamento, uma amizade com Jesus, nós fazemos isso por prazer. Você tem prazer em ler a Bíblia? Você tem prazer em ter um contato com Jesus? De entrar no seu quarto e orar? Se você não tem esse prazer, então você está com um problema para ser resolvido, porque sem Ele você não é capaz de vencer as etapas da vida. Agora, quando Deus se importa com você, até quando? Até os cabelos das suas cabeças são contados. Cada um Ele conhece. Cada um Ele conhece.
Aqui dá um exemplo que a gente vale muito mais do que pardais. Os pardais, ele tem a comida dele, né? Então Deus fornece ali a comida para ele. Mesmo sem ele plantar e colher, já encontra uma comida ali que Deus deu para ele. Então, se Deus cuida dos pardais, quanto mais de nós, né? Exatamente, exatamente. Aqui o que Deus pensa de você. Tem a pergunta aqui. O que ele pensa? Ele pensa algo de você. Ele pensa com amor fraternal, com um amor infinito. Ele pensa nós desse jeito. Veja que na nota da pergunta, do tópico 2 da pergunta B, a nota diz assim: não há... Capítulo em nossa experiência escuro demais para ele não ler. Não há perplexidade muito difícil para ele desvendar. Então nós temos... Ele está nos acompanhando, né? Não adianta você querer dar um olé e escapar da presença de Jesus. Ele nos acompanha a cada instante. Por isso, o que Deus promete àqueles que têm problemas, dificuldades, o que ele promete? Que só ele cura o coração, que ele é o médico dos médicos e que ele vai trazer a cura. Agora, nesse caso, o que devemos fazer se nossa mente se desviar, se distrair durante a oração? Aqui na nota diz bem claro, em Mensagens aos Jovens, página 115, diz assim: se a mente se distrair, devemos trazê-la de volta pelo esforço perseverante. O hábito finalmente deixará tudo mais fácil. E não tem essa, Lucas, de só a gente falar com Deus. Deus quer falar conosco. Por isso que no tópico 3, quando fala sobre Deus fala conosco, nós encontramos assim que ele quer se comunicar conosco. Para ele é interessante estar conosco. E aí, como Deus criou o mundo? Através da sua palavra. Então ele fala conosco através da sua palavra. Outro detalhe, que poder está presente quando Deus fala? O poder que está presente quando Deus fala é o poder de curar, o poder de trazer o morto à vida, conceder energia espiritual. É um amplo poder, né? É um poder bem grande. Exatamente. Então veja, ao falarmos com Deus, nós temos essa condição de entender que Ele é o Criador de tudo. Ao falarmos com Deus, nós temos a condição de compreender também que Ele tem poder para resolver todos os problemas. E aí, Deus fala conosco através da Bíblia. Nós não podemos ignorar isso. Às vezes, com um texto bíblico que você lê no início da manhã, você encontra um guia para o seu dia. Então, a minha pergunta é agora para você: como devemos estudar essa Bíblia, já que ela pode falar conosco todos os dias? Devemos estudar a Bíblia com reverência e fervorosa oração. Ou seja, a gente não pode estudar de qualquer jeito. Temos que estudar ali vestido com uma camisa, né? Não podemos ser irreverente, sem a camisa, ser irreverente no momento do estudo. Perfeito. Interessante isso aqui. Agora, seguindo, Lucas, o que devemos pedir ao estudar as Escrituras? Pedir para Deus abrir os nossos olhos, para a gente ver as verdades da Bíblia, da lei de Deus, das profecias, e também pedir que o Espírito Santo possa estar conosco. Isso, porque ele envia o Espírito Santo para a nossa vida. Isso é isso, pra gente, não é isso? Para a gente poder compreender. E ajuda a guardarmos para não esquecermos, não é isso? Mesmo. O que diz o texto de João 16, 13 e 14? Leia para mim. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi. E lhes anunciará o que está por vir. Por vir, perfeito. E aí, dentro desse contexto, indo ao fundo, nós vamos mais profundamente ao conteúdo da palavra. E aí, o que nos diz? Quais são os 2 princípios mais importantes no estudo da Bíblia? Esse eu quero saber. Ordem sobre ordem, regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Não é assim de qualquer jeito, né? Não. Vai querendo fazer a coisa assim, não, tá bom, sem camisa, irreverente. Estudar a Bíblia organizado, né? De modo organizado, exato. Agora, tem uma atitude aqui que é indispensável. Que atitude devemos ter
ao estudar as Escrituras? Pedir para que Deus mostrar o caminho e ensinar Ele nos guie, né? a verdade. Isso. O que devemos estar dispostos a fazer ao descobrirmos novas verdades? Eu coloquei uns textos de Ellen White aqui. Deixa eu ver só se eu encontro aqui. É pecado rejeitar a luz que Deus envia. Quando Deus envia novas verdades para seu povo e elas são recebidas com resistência, ele retira a sua luz. Isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 728. E outro texto também que é assim: quando a verdade é apresentada à mente, devemos examiná-la à luz da palavra de Deus, independente de nossas ideias anteriores. Todo raio de luz deve ser acolhido alegremente. Ao buscarmos a verdade na palavra de Deus, qual será o resultado? Então, se eu estou já, Deus abriu os meus olhos, eu estou vendo os caminhos de Deus, eu estou entendendo que Ele está me ensinando o caminho. Agora, quando buscamos e sabemos desse caminho, qual será o resultado? O resultado será que nós vamos encontrar o tesouro escondido. Tem uma parábola que eu acho bem interessante de Jesus, que é a parábola do tesouro escondido, que fala que um homem vendeu tudo o que tinha e foi lá e comprou a terra que tinha encontrado o tesouro e teve o tesouro. Que nós possamos também, todos os nossos esforços, ser dedicados para encontrar esse tesouro. Veja bem, a gente tem o tesouro, conheceu a palavra, estamos fazendo uso da palavra, e agora essa lição traz assim, vamos ver a moral da história. Depois eu quero recapitular com você o X da questão. Mas agora, em poucas palavras, qual é a moral da história? Armazenar a palavra de Deus na mente. Agora, me fale sobre o X da questão. O que você entendeu sobre o X da questão? Vamos lá. O texto aqui do X da questão é o caminho a Cristo. As relações entre Deus e cada pessoa são particulares e íntimas, como se não existisse nenhuma outra, porque Ele havia dado seu bem-amado Filho. Ou seja, eu vi um comentário que eu achei bem interessante. É que Jesus desceria aqui na Terra para morrer por uma só pessoa. Ou seja, que nós possamos aproveitar a palavra que temos, né, da Bíblia, e para que nós possamos colocar em prática e mostrar para o mundo essa palavra que tem na Bíblia. Entendi. Então agora vamos lá, pessoal, vamos recapitular a lição que menciona como fazer amizade com Jesus. Ele acabou de mencionar o X da questão e agora nós vamos fazer uma busca para relembrar o que nós estudamos, tá? Para ninguém dizer, eu nem entendi direito, ele não explicou direito, não vai ter essa não, tá? Então vamos lá, amizade com Jesus. Essa amizade é algo que a gente deve ter com Ele, que é o amigo mais chegado do que um irmão. Nós precisamos passar tempo com Ele. E ao passarmos tempo com Ele, Ele vai fazer algo na nossa vida. Ele vai transformar o nosso coração. E ao transformarmos o nosso coração, vem novos hábitos. A gente começa a falar com Ele. E começa a perceber que Ele se importa com a gente. Certo? Isso mesmo. Que Ele se importa com a gente, que Ele pensa na gente e que Ele quer, assim, Ele quer que tenhamos uma vida de comunhão com Ele. E aí Ele fala conosco. Ele diz pra gente o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, porque Ele nos transmite essa luz. E Ele fala conosco através da Bíblia. Isso mesmo. E com essa Bíblia, nós vamos pouco a pouco formando um caráter, somos guiados por Ele. E ao estudo da Bíblia, é indispensável que a gente busque a presença do Espírito Santo. E com esse Espírito Santo, ele nos ajuda a irmos mais a fundo. E aí nós vamos nos aprofundando. E às vezes até decoramos textos. Portanto, pessoal, essa lição é fundamental. E aí eu concluo ela com uma pergunta bem simples. Você tem amizade com Jesus? Para pensar. E se ainda não tem, procure formar uma amizade a partir de hoje. Eu quero agradecer a sua audiência, quero agradecer ao Lucas por estar com a gente. É a segunda vez, né, Lucas, que você está. Lucas, nós temos o nosso canal com vários inscritos. Você me falou na última vez que você esteve aqui que você
estar inscrito no canal. E que mensagem você dá para o pessoal que ainda não se inscreveu? Que eles possam se inscrever para ver as verdades, as mensagens aqui apresentadas nesse canal, que é mensagens bem interessantes que a gente pode, que vai nos ajudar a ir para o céu. Ou seja, para que nós possamos ver também outras pessoas, né? Conhecer pessoas novas. De outros estados. De outros estados, de outros lugares. E para que nós possamos ficar por dentro aqui do canal. Legal, então, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua presença, que Deus nos abençoe. Semana que vem estaremos com outro adolescente, com outra menina, um rapaz, não vou entrar em detalhes, é surpresa, mas estaremos juntos e até lá.